Nesta última semana, os nossos ecrãs eles foram inundados com imagens aterradoras. Imagens vindas da Venezuela. Uma sequência brutal de 2 terremotos de grau superior a 7 na escala de Richter abalou violentamente aquele país. E posteriormente a isso, mais 2 réplicas de 4 e de 5 graus. Prédios desabaram como se fossem feitos de papel. Estradas abriram fendas intransponíveis. E numa questão de segundos, centenas de milhares de pessoas viram-se atiradas para o meio da rua, sem teto, sem eletricidade, sem água potável, sem comida, no meio dos escombros. E no meio desses escombros, alguns perderam a sua vida. Numa sociedade moderna, obcecada por longevidade, com a tendência para as dietas e agora na procura dos superalimentos, e atenção que nada contra a procura de uma boa dieta alimentar, nada contra a procura de os melhores alimentos para se poder usar na alimentação. E se há superalimentos, é porque Deus os criou para isso. Nada contra isso. O que nós queremos focar é nos recursos que nós achamos que somos capazes de ter, fazer, de usar, de depender e que com isso conseguimos organizar a nossa vida. E numa sociedade como a nossa, com esta tendência para estes superalimentos, com esta tendência para estes elixires da vida que muitos apregoam por aí, prometem prolongar de facto a vida, a terra treme e tudo fica reduzido a pó. Imaginem o desespero de um pai ou de uma mãe no meio daqueles escombros face àquela catástrofe. O sol começa a pôr-se no horizonte, a noite aproxima-se, as temperaturas descem, os filhos choram com fome, choram com medo. Não há supermercados abertos. Se eventualmente conseguiram trazer algum dinheiro porque tinham nas suas roupas ou alguns cartões que têm no bolso, não vale absolutamente nada, porque a infraestrutura ela colapsou e não há o que comprar. As equipas de resgate, as autoridades, olham para aquela multidão nas diferentes cidades daquele país, aquela multidão desesperada, e a sua matemática humana, ela decreta a falência. Não temos recursos para alimentar toda esta gente. É humanamente impossível. Meus queridos, quando o chão debaixo dos nossos pés ele treme e os nossos recursos acabam, o desespero ele tem tendência a tomar conta de nós. Sentimos-nos perdidos no meio do caos. Exatamente como ovelhas desorientadas que não têm pastor. Meus amados irmãos, esta não é apenas uma tragédia que está a acontecer do outro lado do oceano. Este cenário de falência absoluta dos recursos humanos e de um lugar transformado num deserto de escombros e de multidões famintas é o exato retrato daquilo que acontece neste mundo e que estava a acontecer também nas margens do Mar da Galileia, no texto que nós vamos ver hoje. No domingo passado, nós vimos o mundo corrompido do rei Herodes
Ali, nos corredores do poder e do luxo, Herodes ofereceu aos ricos, aos militares e aos governantes aquilo que podemos chamar de o banquete da morte. Um banquete encharcado em luxúria, em orgulho, em cobardia, que termina com a cabeça decapitada do profeta João Batista, servida numa bandeja de prata. O mundo ofereceu ostentação, mas o resultado foi o sangue de um inocente. Hoje a palavra de Deus, ela muda radicalmente o cenário. Nós saímos das trevas do palácio corrupto do rei Herodes para a luz do deserto na Galileia. Saímos da morte para a vida. Hoje no texto bíblico de Marcos 6, capítulo 6, versículos 30 a 44, o nosso soberano Rei, Jesus, o Cristo, ele olha para uma multidão necessitada e em vez de a descartar, em vez de a mandar embora, Jesus, no seu coração, move-se de profunda compaixão. Nós veremos como a matemática pragmática dos discípulos, ela falha redondamente. Nós vamos ver o cálculo humano deles, que decreta a falência ao ver o deserto, ao ver a hora tardia, ao ver a falta de dinheiro para comprarem pão para aquela gente toda. Eles disseram a Jesus que aquilo que muitos de nós diríamos hoje, perante a catástrofe na Venezuela: Senhor, despede-os. Manda-os embora para as aldeias. Nós não temos como resolver isto. Nós vivemos numa geração, como já falámos, que idolatra o corpo. Gastam-se fortunas em pesquisa, em marketing, em superalimentos, bagas exóticas, sementes raras, batidos purificantes. Tudo isto numa tentativa desesperada de enganar a morte e prolongar a vida terrena, apenas por mais um punhado de uns poucos anos. Mas deixam a alma a morrer à fome pela eternidade. E é exatamente aqui, meus queridos, que o Evangelho choca de frente com o nosso pragmatismo, com o nosso achismo. Porque quando a terra treme debaixo dos teus pés, quando a tua matemática ela falha perante aquilo que são os desertos da vida, e quando as tuas forças chegam ao limite, a suficiência de Cristo ela prevalece. Jesus não é apenas aquele que te dá o pão na hora certa, que te dá o pão na hora da crise terrena. Jesus é o próprio alimento que sacia a tua alma para toda a eternidade. Jesus, Ele é o verdadeiro superalimento. E é sobre esta gloriosa verdade, o banquete da graça, que assentaremos os 3 pontos da nossa exposição bíblica, com o propósito, naturalmente, de nos alimentar e de ajudar a transformar o nosso viver no alvo, na nossa relação diária com Cristo, no nosso lar, na igreja, no mundo, sempre com o propósito de viver em amor e serviço nestes 4 pilares. Então nós veremos nos versículos 30 a 34 aquilo que é o descanso interrompido e a compaixão que ensina. 35 a 38 veremos a falência do cálculo humano. E por fim, nos versículos 39 a 44, veremos a abundância do reino e o banquete da graça. Liguemos então a mente e o nosso coração à palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 34. E diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse:
vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmo de comer? Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Acompanhem com as vossas Bíblias abertas, a partir então deste versículo 30. Os 12 discípulos de Jesus, eles regressam do seu primeiro estágio missionário. Eles estão exaustos, mas extasiados. Marcos diz que eles se reúnem com Jesus e relatam tudo quanto haviam feito e ensinado. O verdadeiro ministério, meus queridos, ele junta sempre estas duas coisas. As ações, ou seja, o fazer, e a sã doutrina, o ensino. Jesus, percebendo a exaustão física e emocional da sua equipa, que nem sequer tinham tempo para comer, diz aí no texto, devido à enchente de pessoas. Ele diz-lhes no versículo 31, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Vejam bem que até Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele valoriza o descanso. Trabalhar sem descanso, trabalhar sem parar, até ao esgotamento, não é a prova de santidade. É loucura e falta de confiança na providência de Deus. Então o que é que eles fazem? Eles entram no barco em direção a Betsaida. E nós temos este detalhe no texto sinótico de Lucas, no capítulo 9, versículo 10, que diz a direção para onde eles foram. O plano era simples, era um retiro espiritual isolado. Contudo, o descanso ele é interrompido de forma drástica. Porque no versículo 33 diz que a multidão os viu partir, reconhecendo-os, e começou a correr a pé pelas margens do lago. Numa cena de desespero absoluto, aquela massa humana desesperadamente corre cerca de 16 quilómetros da margem, mais rápido do que o barco navega, e chega esta multidão primeiramente ao local. Agora imaginem a frustração daqueles 12 homens dentro do barco, tal como os socorristas exaustos no terremoto na Venezuela. Eles olham e dizem: Oh não! Outra vez esta gente. Nós só queríamos dormir e descansar um pouquinho em paz. Para eles aquela multidão era um incómodo. Era uma interrupção inoportuna. Para nós, meus queridos, as multidões necessitadas, elas são muitas vezes um estorvo. Para nós elas são muitas vezes uma interrupção nos nossos planos, no nosso conforto. Contudo, reparem a reação do nosso Senhor Jesus, no versículo 34.
ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O versículo 11 do capítulo 9 de Lucas acrescenta que ele lhes falava sobre o reino de Deus e curava os que necessitavam. A compaixão de Jesus, ela não é um mero sentimento romântico, um sentimento fofinho. No grego, a palavra usada, ela denota uma emoção que revira as entranhas. Ela denota uma comoção que gera ação profunda. Jesus, ele olha para aquelas pessoas desorientadas, para aquelas pessoas escravizadas pelos líderes religiosos que nós já vimos, já estudamos antes, líderes religiosos corruptos, e tem uma ação divina. Jesus, meus queridos, está aqui a cumprir perfeitamente a profecia que nós podemos ler em Ezequiel, no capítulo 34. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e voltarei por elas. Deus tinha condenado os falsos pastores e líderes religiosos corruptos de Israel, que tosqueavam as ovelhas, mas não as alimentavam. E Deus prometeu, lá no versículo 11 deste capítulo 34 de Ezequiel, que Ele mesmo buscaria as suas ovelhas e voltaria e velaria por elas. Aquele homem que sai do barco não é simplesmente um mero profeta. Ele é o próprio Deus, o Deus de Israel, que veio pastorear o seu rebanho. E reparem naquilo que o texto nos diz. O que é que Jesus fez movido por esta profunda compaixão? Deu-lhes logo pão. Foi isso? No final do versículo 34 diz que passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, no Ocidente moderno, numa sociedade supostamente evoluída, civilizada, nós temos a péssima tendência de separar aquilo que é a razão da emoção. Separar aquilo que é o ensino da emoção. Nós achamos que ensinar é uma teoria para a cabeça. É uma coisa fria. E que a compaixão é apenas dar um abraço, entregar uma cesta básica de alimentos para alguém, para uma família, ou oferecer um prato de sopa. Jesus, ele destrói por completo esta visão dualista, porque o ato de maior amor, a maior expressão de compaixão que Jesus tem por aquela multidão desorientada, por aquela multidão igualmente faminta, por aquela multidão escravizada pelo engano, caminha cega para o abismo, é ensinar-lhes a verdade de Deus. Não há amor cristão sem o ensino da palavra. Se amamos as pessoas lá fora, no nosso mundo, o nosso maior ato de compaixão não é apenas dar-lhes bens materiais. O nosso maior ato de compaixão é pregar-lhes o Evangelho imediatamente. Porque as pessoas estão famintas a caminhar cegas para a perdição. E é uma perdição eterna. Ensinar a palavra, ensinar a doutrina, a sã doutrina, é amar. O verdadeiro superalimento para uma mente e uma alma em ruínas, numa cultura que está destruída pelo pecado. O verdadeiro superalimento é o Evangelho, é Jesus Cristo. Antes de encher o estômago daquele povo de pão físico, o nosso bom pastor, ele nutre as suas almas com a sã doutrina. Jesus amou-os. Jesus ensinou-os até o sol se começar a pôr.
A noite aproxima-se, o deserto, aquele lugar deserto. Nós estamos a ler aqui, deserto, não é propriamente um deserto de areia seca só e sem vegetação. Bem pelo contrário, porque nós vemos isso no texto. Tinha vegetação. Mas é um lugar deserto, é um lugar separado, é um lugar longínquo, é um lugar sem recursos ali à volta. É um lugar fora das cidades. E aquele lugar deserto, porque a noite se aproxima, torna-se escuro. E é aqui que os discípulos, sempre muito práticos, eles entram em cena. Vejam o que é que diz os versículos 35 e 36. Diz que vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este local. E já avançada a hora, despede-os para que comprem para si o que comer. A nossa solução para as catástrofes, meus queridos, a nossa solução para os problemas que nos ultrapassam é tendencialmente o distanciamento. Os discípulos olham para aquele problema com o pragmatismo humano. Reparem só, o lugar é deserto. Não há um oceano, não há um continente, nem sequer um pingo doce ali perto. A hora é tardia. Tudo está fechado. Mesmo que houvesse, já tudo estava fechado. E nós não temos dinheiro. E a solução deles é a típica solução humana. Manda-os embora, Senhor. Que cada um se desenrasque. A nossa responsabilidade termina aqui. Eles olham para o cenário como uma equipa de resgate que, passadas as cruciais 72 horas após a catástrofe, desolada pela destruição, diz: é impossível lidar com isto. Contudo, Jesus dá-lhes uma ordem, e esta ordem deve ter soado a um delírio absoluto. Isso está no versículo 37. O que é que o Senhor Jesus lhes disse? Dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. Pânico. Pânico no grupo. No livro de João, no capítulo 6, versículos 5 e 7, que também tem este mesmo episódio relatado, ele acrescenta aqui detalhes que são vitais. João relata que Jesus perguntou isto a Filipe para o testar. Ao que Filipe puxou logo da calculadora, do ábaco, eventualmente, naquela época, e disse: Senhor, 200 denários de pão não chegavam para dar um bocado a cada um destes. 200 denários era o salário de quase um ano de trabalho de um trabalhador daquela época. A matemática humana de Filipe decreta claramente uma falência. De forma imediata, ele disse: não temos como fazer face a isto. O recurso humano atinge o seu limite. Não temos. Mas Jesus vira-se para eles e faz a pergunta crucial no versículo 38. Quantos pães tens? Quantos pães vocês têm aí? E de ver. E também João diz-nos que foi André quem encontrou o tal rapaz que trazia o seu lanche com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas. Convenhamos, meus queridos, humanamente, isto é uma microgota no oceano de fome daquela multidão. O orçamento, de facto, estava curto, estava falido. Amados, Jesus ele nunca exige que nós façamos aquilo que só Ele pode fazer. Mas Ele exige que nós lhe entreguemos o pouco que temos nas suas mãos soberanas. O mundo e a religião dos homens dirão: confia em ti mesmo, confia nos teus recursos, na ciência, confia no teu governo. Quando vem o terremoto na vida, isso clarifica e prova que o homem não é Deus. Muitas vezes, meus queridos,
Muitas vezes paralisamos perante as exigências que nos são apresentadas daquilo que é o viver no alvo. Nós olhamos para os desafios na nossa família. Olhamos para a perversidade da nossa sociedade. Olhamos para a corrupção dos nossos empregos. E dizemos: Senhor, despede-os. É demasiado difícil. Nós não temos capacidade. Agimos como os discípulos. Focamos-nos naquilo que está escasso. Focamos-nos na escassez do deserto, em vez de olharmos para o Deus que está diante de nós. Como já dissemos, Jesus nunca te exige que faças aquilo que só Ele pode fazer. No entanto, Ele exige que tu admitas a tua total falência sem Ele e que entregues então o pouco que tens nas tuas mãos soberanas. Tens um orçamento que está desfavorável. A tua fé parece o tamanho de 5 pães secos. A tua influência parece 2 peixinhos no meio de um oceano de incredulidade. Entrega a tua incapacidade ao Rei dos Reis. O milagre começa exatamente quando tu admites a tua total falência espiritual e colocas o pouco que tens nas mãos de Deus. A provisão é a responsabilidade dele. Jesus, ele não precisava do lanche daquele menino. Mas Jesus usa o lanche escasso daquele menino para honrar quando nós apresentamos a nossa dependência dele. E chegamos ao clímax do texto de hoje, o auge do milagre. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. E nos versículos 39 e 40, Jesus ordena que a multidão se sente em grupos sobre a relva verde, de 100 em 100 e de 50 em 50. E esta menção da relva verde é um detalhe visual de uma testemunha ocular. Pedro. E remete-nos imediatamente para uma imagem maravilhosa, para o Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos. No original grego, a palavra prasiai, para estes grupos, ela significava canteiros de um jardim. Imaginem a beleza daquela cena. Uma multidão, milhares de pessoas vestidas com túnicas coloridas, sentadas na relva verde, debaixo da ordem do bom pastor, à espera da provisão do Criador. E no versículo 41, Jesus age, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Atenção a este detalhe. O milagre ele não aconteceu nas mãos dos apóstolos. Não aconteceu na mão dos discípulos. O milagre de criação e multiplicação aconteceu única e exclusivamente nas mãos do Filho de Deus. Então, nós, a Igreja, pastores, diáconos, ministros, membros, nós não somos fabricantes de milagres. Nós somos como empregados de mesa. Jesus multiplica, os discípulos apenas distribuem. O nosso papel, meus queridos, é distribuir a graça que Cristo produz. Partilhamos o pão, mas o poder vem única e exclusivamente de Deus. E qual foi o resultado? Os versículos 42 a 44 são muito claros. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram
5.000 homens. Se contarmos com as mulheres e as crianças, como podemos ler no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, versículo 21, estaríamos perante 15, 20 mil pessoas. E reparem que eles não comeram apenas um aperitivo, uma entradita. A palavra de Deus diz que eles se fartaram. Eles ficaram totalmente saciados. Foi um verdadeiro banquete, meus queridos. A palavra diz que, para além de se terem saciado, ainda recolheram 12 cestos cheios de sobras, como diz lá no versículo 43. O desperdício da graça divina não é tolerado. Havia exatamente 12 cestos, um para cada discípulo. Aqueles discípulos que cada um deles antes tinha duvidado da provisão de Cristo, ainda recolheram 12 cestos cheios de sobras. Isto prova-nos que a graça de Deus, ela não é mesquinha. A graça de Deus, ela é super abundante, meus queridos. A graça de Deus, ela também não deve ser desperdiçada. Meus amados, permitam-me trazer-vos aqui um aviso severo. Aquela multidão, ela comeu até ficar cheia. O pão encheu-lhes o estômago, mas nós sabemos, pelo que diz no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15, que fala sobre o dia seguinte a este banquete. Diz que esta multidão que se tinha saciado, sendo que todos se tinham maravilhado, no dia seguinte, o que é que eles fizeram? Esta mesma multidão queria transformar Jesus num rei político, só para continuarem a ter comida de graça. Eles queriam os pães, mas eles não queriam o pão da vida. Eles queriam a bênção material, queriam a cura, queriam a comida, queriam a fuga à pobreza, mas rejeitaram o abençoador. E este é o engano fatal da teologia da prosperidade e do consumismo evangélico dos nossos tempos. As pessoas, elas procuram Jesus apenas para receber migalhas terrenas que Ele lhes pode dar. Querem que pague as contas, querem que cure as doenças, que os livre do desastre, mas recusam-se a arrepender-se e a curvar-se perante o senhorio de Cristo. Cuidado. Cuidado com a heresia do Evangelho da Prosperidade, que trata o Senhor Jesus como se fosse um multibanco, como um mordomo para nos dar pão terreno, para nos dar conforto, para nos dar saúde financeira. Meu querido, de que te serve encheres o teu corpo de superalimentos biológicos, teres a tua conta bancária recheada, teres o teu carro na garagem a funcionar, se a tua alma está doente? Se a tua alma está faminta, se a tua alma está afogada no pecado e a caminho da condenação eterna no inferno. Aquele pão que foi ali multiplicado naquele lugar deserto, ele era um símbolo glorioso, também pedagógico, para apontar para a realidade absoluta. Jesus é o super alimento. Jesus é o pão da vida. Jesus não veio a este mundo para ser o teu mordomo celestial, apenas para te dar pão. Ele veio para se dar a si mesmo, por ti, na rua de cruz do Calvário. Como o pão vivo que desceu do céu, ele é o super alimento definitivo. Sem a sua palavra, meus queridos, sem o seu sangue derramado na cruz por nós, meus queridos, sem o seu perdão, meus amados, nós pereceremos para todo sempre.
este milagre, ele obriga-nos à metanoia. Ele confronta os nossos achismos, pragmatismos, unindo-se a tudo o que já aprendemos no estudo do Evangelho segundo Marcos. Muitos hoje, tal como a multidão daquele dia, muitos seguem Jesus apenas por interesse. Procuram Jesus para curas, para estabilidade financeira ou para resolver os seus problemas terrenos, mas ignoram quem Jesus realmente é. E esse é o perigo do Evangelho da prosperidade. Esse é o perigo de te focares apenas na provisão e ignorares o provedor. A nossa teologia ela tem que chegar às nossas mãos, tem que chegar aos nossos pés imediatamente também. Como é que nós vivemos este Evangelho hoje? Como traduzimos a compaixão de Cristo e o seu banquete da graça no nosso viver dual? Então, no teu relacionamento com Deus, deixa de procurar o Senhor apenas quando tens fome espiritual. Apenas quando a terra treme ou quando o teu carro avaria. Se andas a seguir a Cristo só pelo que Ele te pode dar nesta terra, então deixa-me dizer-te que não o conheces verdadeiramente. Rende-te hoje a Cristo em verdadeira metanoia. Arrepende-te. Alimenta-te dele através da sua palavra. A Bíblia que muitas vezes deixas a ganhar pó lá na estante, ela é o banquete que Ele preparou para a tua alma. Ele tem muito mais para te dar. Ele próprio. Sacia-te no verdadeiro superalimento que dá a vida eterna. E aprendemos com Cristo que ensinar é amar. Pais, mães, cuidem bem dos vossos filhos, com uma dieta saudável também, mas a melhor educação. Não deixem que as suas almas fiquem espiritualmente desnutridas. Não deleguem o ensino espiritual dos vossos filhos à internet, à escola, à igreja ou aos vossos amigos. O maior ato de compaixão num lar cristão é sentar a família na relva verde da vossa casa e abrir a palavra. Tenham compaixão daqueles que Deus vos confiou e ensinem-lhes o Evangelho persistentemente. Ensinar a palavra aos que amamos é o supremo ato de amor. E esta passagem ela esmaga a nossa soberba. A igreja ela não produz salvação. Só Cristo faz. Compreende então o teu papel. Nós não somos fabricantes de milagres, nós somos meros empregados de mesa, distribuidores da graça de Deus. Nunca retenhas a glória para ti. O pão é dele, o poder é dele, a multiplicação é dele. Distribui o que o Mestre te colocar nas mãos. Distribui com profunda humildade. Serve aos teus irmãos. Que possamos ser esta comunidade que reparte este banquete de graça com quem tem fome, cuidando dos doentes, suportando os fracos, mas sempre apontando para a cruz de Cristo. E perante um mundo assustador, meus queridos, um mundo que está desfeito, uma sociedade exausta onde as pessoas vivem esmagadas por terremotos sociais, esmagadas por terremotos emocionais, esmagadas por terremotos espirituais. Qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a tua atitude no teu mundo, no teu local de trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, nas tuas relações? Não olhes para elas e digas: Senhor, despede-os, porque o problema deles é muito grande. O nosso Senhor diz: dá-lhes tudo de comer. Dá-lhes tudo de comer. Partilha o Evangelho. Traz os teus 5 pães, traz os teus 2 peixinhos. Aquilo que representa a tua limitação
e ser uma testemunha viva e fiel lá fora, sabendo que a suficiência e o resultado vem exclusivamente do Rei. Assuma a missão em total dependência, abandona a tua cobardia, entrega a tua insuficiência nas mãos de Deus e partilha o Evangelho de uma forma corajosa, onde tu trabalhas, onde tu estudas, onde tu vives. A multiplicação das vidas transformadas, essa pertence ao Senhor. Se ainda não entregaste a tua vida a Jesus, meus queridos, o banquete está servido. Não te contentes com as ilusões venenosas, nem sequer com o banquete da morte que o mundo te oferece. Foge do orgulho. Curva os teus joelhos perante o Criador e sacia-te na graça maravilhosa de Jesus Cristo imediatamente. A abundância da salvação, ela chegou até ti. Toma e come. Rende a tua insuficiência e sacia-te no soberano. Para viver no alvo, em amor e serviço a Cristo, no lar, na igreja e ao mundo. A mensagem central é esta, meus queridos. A nossa missão é em dependência. Quando olhamos para a miséria do mundo, as ovelhas sem pastor, lá no nosso local de trabalho, na nossa família, não devemos dizer a Deus para os mandar embora porque não temos recursos. Devemos pegar na nossa completa falência, nossos 5 pães e os 2 peixes de limitação, e colocá-los nas mãos soberanas do nosso Deus. Um Deus que é compassivo. Jesus Cristo, Ele não veio apenas para nos encher o estômago neste deserto. Ele veio para se dar a si mesmo como o pão vivo que desceu dos céus e que sacia a nossa fome da eternidade. Hoje nós vimos o Mestre saciar o corpo e a alma naquele deserto, tranquilo e transformado em verdes pastos. No entanto, esta calmaria, este descanso, ele não dura para sempre. Assim é a vida. Imediatamente, logo a seguir a este grandioso milagre, Jesus, que os tinha feito repousar, obriga os seus discípulos a entrarem no barco, sozinhos, rumo a uma noite de densas trevas. Eles vão ser atingidos por uma tempestade brutal, mais uma, remando contra os ventos contrários, em pânico total, sentindo o pavor, sentindo o desespero de um naufrágio iminente. Onde está o Mestre? Onde está aquele que multiplicou os pães e os peixes? Ele está no monte a orar. E no meio da pior hora da noite, o impossível acontece. Jesus vem ter com eles a caminhar sobre as águas embravecidas, pisando e dominando o caos. Jesus não é apenas aquele provedor lá no deserto. Ele é o Senhor soberano, é o Senhor inabalável das tempestades. Meu amado, minha amada irmã, não podes perder o que vem a seguir. Vem como estás. Amém?